Bom, a lima é uma ferramenta manual mecânica que é formada por uma haste dura de aço que apresenta ranhuras e é usada para debastar, lixar e polir outras peças. Elas podem ser de metais mais moles, como o alumínio ou o latão, por exemplo, ou também de outros materiais, como a madeira. Ela é utilizada principalmente para realizar o acabamento das superfícies de peças, que é mais comumente conhecida como rebarbar uma peça de trabalho. Existem uma variedade de modelos para atender a todos os tipos de trabalho. E essas variações no tipo de lima elas são necessárias para aumentar a sua utilização, porque a aplicação pode variar muito. Por exemplo, pequenos dispositivos estreitos com arranjos de dentes finos são usados para trabalhos de acabamento muito precisos. Por outro lado, as limas maiores, com dentes mais largos, são utilizadas para trabalhos de acabamento maiores, tais como o revestimento de uma placa metálica ou as extremidades de um bloco de madeira. Por isso, existem algumas características a serem analisadas que falaremos a seguir para escolher qual tipo de lima usar. O comprimento é medido do ombro da lima até a ponta, e o tipo de material e o tamanho da área a ser trabalhada determinarão o comprimento desejado da lima. A área a ser limada determinará o perfil da lima a ser utilizado. Redondo, para ajustar formas redondas ou côncavas. Quadrado, para ajustar furos retangulares ou cantos. Triangular, para ângulos internos agudos, por exemplo, afiação de serras, serrotes, etc. Chato, para o uso em geral das superfícies planas ou convexas. Meia cana, dupla finalidade, lado chato para as superfícies planas ou convexas e lado curvo para superfícies arredondadas e côncavas. E paralela, utilizada em superfícies chatas e curvas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de corte presentes nas limas. Nós temos dois grandes grupos, as limas do tipo bastarda e as limas do tipo mursa. As limas do tipo bastarda, elas têm a função de retirar uma grande quantidade de material, e as tipo mursa de dar acabamento. Em relação aos dentes, nós temos três tipos, os de corte simples, corte duplo e grossa. Os de corte simples são dentes posicionados na diagonal e paralelos. Os de corte duplo são dois grupos de dentes na diagonal, sendo um grupo contrário ao outro. E o tipo grossa são dentes mais protuberantes, sendo esse tipo de lima usado em materiais mais macios. Na classificação mecânica, temos o tipo de lima quadrada. Ela tem como função utilizar principalmente para limpar rasgos de chaveta, ranhuras e superfícies em geral, e quando em tamanhos maiores, elas podem ser utilizadas no lugar das limas chatas, por serem mais pesadas e terem 4 faces limadoras. Elas têm como características serem levemente afiladas e possuírem corte duplo. Já o tipo redonda tem como função a utilização para ajustar e aumentar aberturas circulares ou em desbastes de superfícies côncavas, e ela tem como característica o perfil circular levemente afilado e também tem um corte simples. A chata é utilizada por profissionais e indústrias para realizar trabalhos gerais em aço, ferro fundido e etc. Elas são levemente afiladas na largura, possuem um corte duplo em ambas as faces e um corte simples em ambas as bordas. As chatas elas podem ser bastardas ou mursas. As bastardas são utilizadas na mecânica e na ferramentaria para o desbaste ou remoção de peças metais de uma forma mais rápida. Já as mursas são utilizadas para realizar o acabamento. E as limas para torno, elas possuem um ângulo longo e são agressivas que desbastam rapidamente. Elas são projetadas para desbastar materiais moles como alumínio, por exemplo, o latão ou o bronze, deixando assim o acabamento mais liso e são usadas tanto em tornos como em bancadas. Bom, é porque as bordas são lisas, né? Essas bordas são lisas justamente para manter os cantos vivos, poder proteger também as peças e evitar danos às castanhas do torno.
e, em geral, seu corte é simples. As limas de meia cana podem fazer quase todo o serviço feito por lima, pois ela possui a capacidade de ser utilizada em superfícies convexas, côncavas e planas. Isso ocorre porque o perfil é arredondado de um lado e chato do outro, podendo ser ela de corte simples, duplo ou do tipo grosa. As limas paralelas, também conhecidas como limas chatas, podem ser encontradas com facilidade no nosso dia a dia. Uma utilização, por exemplo, é afiar facas, e elas podem ter os 3 tipos de cortes de dentes: o de corte simples, corte duplo e do tipo grosa. Triangulares, onde basicamente a função é utilizada para afiação de ângulos agudos internos e para acabamento fino de ângulos retos, onde suas características são basicamente tem medidas e formatos idênticos aos das limas para serras, porém tem cantos vivos e corte duplos nas faces e corte simples nas bordas. E tem alguns tipos. Primeiramente as delgadas, que são usadas para afiar todos os tipos de serrotes com dentes em ângulo de 60 graus. E essas limas delgadas de corte simples possuem o picado das bordas dimensionado para afiar os vãos entre os dentes do serrote. Tem a delgada dupla, onde o corte é simples nas faces e bordas, não tem espigas, então permite ao usuário a utilização integral da lima. Os dentes são picados das extremidades para o centro e é fornecido um cabo para cada lima. A extra delgada é usada para afiar todos os tipos de serrotes com dentes em ângulos de 60 graus. E essas limas extra delgadas de corte simples possuem o picado das bordas dimensionado para afiar os vãos entre os dentes do serrote. E tem as de canto redondo, que são basicamente utilizadas para afiação de serras de fita, onde as bordas são arredondadas para afiar os vãos entre os dentes da serra. Feitas das mesmas seções de aços usadas nas fabricações das limas para serrotes, têm dimensões menores devido aos cantos arredondados. E possuem também cortes simples nas faces e nas bordas. Bom, sobre o arco de serra, ele é uma ferramenta bem simples e útil que consiste basicamente em um suporte para a lâmina de serra. E ele serve para cortar madeira, metais ou até plásticos. E as suas principais características se dá principalmente por variar com a escolha e a necessidade de cada produto. Então, cada produto e cada escolha vai possuir uma característica diferente para cada arco de serra. E existem basicamente 2 tipos de arco de serra, que é o arco de serra comum e o mini arco de serra, e a sua classificação se dá pela serra manual.